علمني تيفي قناة علمني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نيرمون سنيا parentes musulmano nefala boz mantenha e depois que louva Allah subhanahu wa ta'ala, graças para o querido profeta Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi, nós ribale para tornar continuar que programa que nós começava que cedo direito do homem ruba de seminyer aos no bem direito do minher também ruba desse homem. Para nós se como casamento e curso aqui juntado entre metade homem com seminyer. Agora, se não papel direito do homem ruba desse minher, não tem que papel também direito do minher ruba desse homem. Para homem se vê como aqui tem direito ruba desse minher, assim também que esse minher tem direito ruba dele. E como Allah subhanahu wa ta'ala ita fala, ita lembranta muçulmanos, gentes que tem fé na Allah subhanahu wa ta'ala, ina fala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Na verdade, abo homem que vira toki boja bajuda bo mistel casamento bo casal bo pul na bo casa anta comporta aquel de boas maneiras para você ver como e filho de pecador que bote na bo casa bo caticel para bem maltratar para piar como ibo companheiro e alguém que você vê como bote bo mistel queria família. Deus não dá boa sorte para boa para filhos. Se falado como para o comportar o minher de boa maneira, e que aqui para budar do comer hora que for mitenel, para budar cau de mora, de que na dormir nele, se cansa, de que na descansa nele, para buranjal também roupa que na bisti, roupa que se vê como Islam mandou para comprar que tipo de roupa. E depois, para querer também um minher. Para criar na caminho de Islam, caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. De forma que Allah subhanahu wa ta'ala orientou para criar um minher. Que mesmo minher também, ora com na criar, budi bidi conversa quel bon conversa está na criação nin kabu ko babu minjer nin kabu sutta bu minjer pa bu molosra bu minjer nin kabu fala bu minjer mau conversa ko sibi kuma ora ki lembra de ki mau conversa e kana fika ben ona ora ki si garanti so be kuma no filho fulano o no filha fulano si o mi falal mau conversa kerder kabu ko ba garandi di bo minjer papia kuma bu kamisti pa bu minjer ko ba bu garandi ya bo tamben kabu jumuna ko ba kabu jumuna sulta garandi di bo minjer si bu tem problema ko bu minjer conversa kel di bon manera pa bu konsija bu minjer bu sintandal bu konsijal bon conversa si bu na sutal son sutti ko sibi kuma sangi kana sai papia subu fural wuju wacha ena dawyel estaba completo bu kamisti minjer que tem wuju e portanto kabu fura wuju bu minjer nin kabu quebra simon papia subin dargal wutur kana bim mistil ma ko killa turu si minjer o bidibo intenta comporta aquele também suma pecador. Segundo regra também que minher tem direito de minher ruba de seu homem e para bulle intil dina de Islam para bulle intil para bupui isibi e com se caminho de Allah subhanahu wa ta'ala se contra que tempo que na binnon nebo o che kasibi nada naquele intil na caminho de Allah subhanahu wa ta'ala maneira de lavar janaba estala maneira de pegar água de raça kuma kudi de raça cada dia canto horário de raça que tem cada horário de raça canto firmado que tem
buten kisina bu min jer kilas e kumanda Allah subhanahu wa ta'ala ina kontanu responsabilidade que está ruba de no cabeça. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إفلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أبول جنتس كتن فنون الله سبحانه وتعالى بول دفن دي بو كبسة فوق دي انفرنو فبول دفن دي تنبين بو فاميلا بو منجر بو فيجو بو يرمون كيستانا بو responsabilidade na casa livra eles de inferno fogo de inferno e como anda minjer dibi di seedu barreira dentro casa de esse homem bu dibi di seedu também abo homem barreira também entre metade bu minjer com inferno com bu filhos também com inferno para bu sinal eles caminho de Allah subhanahu wa ta'ala para itene fenun de Allah subhanahu wa ta'ala para bu minjer bata trabalho bom trabalho para bu homem também bata consiga bu minjer para tigantal na bom caminho. Terceiro, pabule intel Quran se contra o cheina bingi kasmile Quran ma e muito pena também outro mingeres butaw jam minger outro minger ta misti professor ou misti ustaz ou misti qualquer muro que similei e fala para ver dina que manda misti e omili ora que bem entra caudi que homem se homem fala lei na lei intel e taw já como ele é superior de que esse homem. Itamisti mostrar grandioso ruba de esse homem, itamisti mostrar como ele é superior, ele é melhor raça de que esse homem, ou ele se pape e tem dinheiro, eu trouxe homem que ele é filho de coitado e cana bem respeita esse homem, que ele é outro erro também que está na parte de mulher. Quarto, homem de fila entre metade se tem 12 mulheres, 13 mulheres também pei fila metade de mulher. Pei conta bardade na se metade hora que tem problema. Pei sibi pel homem sibi concentra conta bardade para que se do montrus entre metade se 12 mulheres ou 13 mulheres ou 4 mulheres que tem. Ao mesmo tempo a boa homem também budibi de dissa ou budibi de defindi bu mulher para tudo bu mulher bata jaga se ku jintis. Ibata jaga se ku jintis ko sibi kuma e kasi irmãos e kasi família perto papi aqui sim te divirte e como anda profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e te fala jintis kuma abo homem ou não abo minjer ora ko bo mi sai colega de bo mi bing e punta o falar como e castali ninka bu conversa aquele bom conversa ninka bu kumpu conversa di sali bay papia ki diverti kita binti si lebsimento ki lebsimento kita binti si ita falaw qualquer cosa la ki brin kadera tabin e ko mande min yer kadi bi bata ñi ko tuudi jintis sombu o mi ko dibi bata ñi paral papia ko bu o mi tuudu ko sapu pirsadel ina fa sepa bo no fala ko ma o mi dibi dis fila entre metade se 12 mulheres ou 13 mulheres na parte de comedaria, na parte de bebida, na parte de caldo de mora, até na roupa também, homem de fila entre metade se mulheres. Pe meio Allah subhanahu wa ta'ala que na fase, nem se gente que sabe, pe se como tem 12 anjos que na escrever, que na fase, o que na fala também, anjos na escrever. Para que lá, para homens tomam muito cautela na parte de ser mulher. Quinto, aquilo que é quinto uma coisa muito importante na nossa vida. Homem de ter segredo de se mulher na sua casa. E que como se tudo que aqui tem que se mulher, ora que se bata fala gente como minha mulher assim na cama. Tudo que passa como mulher na casa ou na cama para o vai conta gente. Killa e perigo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala. Se aquilo não bata sinta na mão nome de buminger, bata fala mal dele, a boa irresponsável de buminger. E como o profeta Muhammad pontado dia com seu casamento e fala como pior homem na metade gente, pior homem na parte de Allah subhanahu wa ta'ala na outro mundo e homem
kita konta sigrido ke kita pasa ko siminjer ita baytir al fora kille pior omi na pauvre de prophète Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi e komanda omi dibidi tene sigrido di si casa e ka tur ke kina pasa na si casa pe bata falal fora nya parentes nyer mons bona disculpan ni staba ko bos tele na fala bos assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.